Eu, você e o ex-governador Eduardo Campos votamos em Dilma em 2010. Eu continuo votando em Dilma e você vota em Marina. Eu queria saber que avaliação você faz da importância dos governos Lula e Dilma para Pernambuco. Tivemos a ajuda do governo Lula, tivemos uma ajuda menor da presidente Dilma, mas tivemos uma ajuda do governo federal dentro de uma ampla discussão de bons projetos para Pernambuco. Nós chegamos ao governo federal, fazemos os projetos, mostramos que os projetos são viáveis, são bons projetos e o governo federal tem feito parcerias com Pernambuco. Pernambuco tem se destacado por isso. Então eu agradeço ao governo federal, mas tenho certeza que com Marina muita mais coisa vai acontecer para Pernambuco a partir de 2015. O Paulo nos traz o discurso decorado de sempre e ele faz um reconhecimento, a meu ver, injusto à imensa contribuição que os governos Lula e Dilma deram a Pernambuco. Dilma manteve todos os programas de apoio a projetos e obras muito importantes. Dilma repassou recursos para importantes obras que não foram concluídas. Paulo fala que planeja e executa os corredores de transporte, mais de 400 milhões. A 104, 250 milhões e não foi concluída a 104. A barragem de Cerro Azul. Portanto, Dilma apoiou firmemente Pernambuco, mas o governo do estado não deu a resposta adequada. Na sua prestação de contas parciais, consta a doação de 8 milhões de reais do diretório do PSB. Esclareça aos eleitores de Pernambuco, quem são os originários doadores desses 8 milhões? Bom, Zé Gomes, a legislação eleitoral está aí, ela tem as regras claras da forma de doação de campanha e nós estamos seguindo as regras da legislação eleitoral. E temos muitos doadores, muitas pessoas que querem que Pernambuco continue no rumo certo. Eu não tenho nenhum problema de divulgar para você a relação dos nossos doadores. Eu não tenho essa informação agora para lhe dar, mas eu posso disponibilizar. São informações que estão nas nossas prestações de contas, que eu tenho total interesse de esclarecer a população pernambucana. Nós vamos divulgar as informações que você quiser. Vão estar disponíveis para você, porque nós não temos nada a esconder. Quem paga a banda escolhe a música. Empresas não fazem doação de forma gratuita. Elas têm interesse que as coisas continuem como estão. Ninguém faz caridade com dinheiro a não ser igreja. E com certeza você não está recebendo financiamento de igreja. Então, quem financia a sua campanha sabe que você tem a intenção de manter as coisas como estão. Por isso eu reafirmo, o Paulo é a nova cara da velha política em Pernambuco. Fica aqui o aceite o convite do Paulo, para que amanhã, às 14 horas, no TRE, ele possa apresentar quem são os doadores desses 8 milhões que foram repassados pelo Diretório Estadual do PSB. Se há algo que você não revelou quando foi secretário de Administração e Fazenda, foi exatamente preocupação com o servidor público. Você ajudou a promover um dos maiores arroxos salariais da história de Pernambuco. Os professores são muito mal remunerados em Pernambuco. A greve da Polícia Militar evidenciou uma falta de capacidade de diálogo e de oferecer aos profissionais da área de segurança também uma remuneração compatível. E o cúmulo do descaso, Paulo, é o tratamento que vocês deram à época ao SACEP, ao Serviço de Saúde dos Servidores. Há convênios no interior que não foram renovados. Há pagamentos que não foram feitos para dar a cobertura do serviço de saúde aos servidores. O Hospital dos Servidores não foi ainda concluída a reforma do Hospital dos Servidores. Paulo, você tratou mal os servidores públicos de Pernambuco. Não se faz um bom governo sem prestigiar a função pública, sem motivar os servidores, porque eles é que fazem, em última instância, a qualidade das políticas públicas na ponta. Por isso, Paulo, você não tem autoridade para fazer agora a proposta de que vai dobrar salário, porque quando você teve condições, no melhor momento de Pernambuco, você não fez. Você, que soluções tem para o trânsito na área metropolitana? Tenho muito respeito e admiração pelo governador Eduardo Campos, que vai fazer muita falta a Pernambuco. Paulo, você fala e fala sempre em Eduardo, porque você, Paulo, não tem lastro nem estatura para poder liderar um processo desse em Pernambuco. Você precisa, Paulo, sair da sombra do ex-governador e mostrar a Pernambuco que você tem condições de se impor. E mais,
Você não respondeu minha pergunta. Eu lhe perguntei sobre o trânsito. Que proposta você tem para melhorar o trânsito da área metropolitana? E eu vou ter a oportunidade, sim, ao longo do debate, de falar sobre transporte público, de falar sobre o transporte de passageiros que a gente tanto quer. Você defende a criminalização da homofobia e é a favor da união civil de pessoas do mesmo sexo? Eu sou a favor de que cada pessoa tenha, na questão do gênero, na questão da orientação sexual, o caminho que achar que deva seguir. Isso foi colocado muito claramente. Eu sou contra qualquer tipo de prática contra a homofobia. Paulo, essa questão precisa ser respondida com clareza, porque a homofobia mata e tem matado em Pernambuco como em nenhum outro estado do Brasil. Nós não podemos admitir que a homofobia não seja crime. Infelizmente, você não responde essa pergunta de forma clara. Você não responde se é a favor da união civil de pessoas do mesmo sexo. É óbvio que eu vou criar aqui, eu já me coloquei isso no debate que nós participamos, uma lei de enfrentamento e combatendo a homofobia. Isso vai ser criado no nosso governo, porque nós temos que garantir que cada um seja respeitado a orientação sexual de cada um. Em relação ao casamento, a união estável, o direito civil já garante isso. A própria justiça já colocou várias vezes isso como ponto pacífico, ponto orientativo. Então não há desse debate, você quer me taxar de A, B ou C, não há. Eu sou a favor e contra qualquer tipo de discriminação das pessoas. O que nós temos observado no nosso alunado, que eles estão muito satisfeitos com a educação de Pernambuco. Por que você acha que nossos jovens estão tão satisfeitos com o caminho da educação de Pernambuco? O problema é que você só andou em Pernambuco depois que virou candidato. Antes você era um burocrata que ficava lá na Secretaria da Fazenda querendo cobrar imposto de quem não pode pagar. Você não conhece a realidade, Paulo. O sistema da educação tem que ser olhado pela base. Nós temos 1,5 milhão de alunos nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Você está olhando um universo das chamadas escolas de tempo integral, que alcança 140 mil alunos. Do total da população do ensino médio, que são 350 mil alunos, mais ou menos, você só alcança 150. Paulo, isso não é nem 10% da base do sistema. E o sistema tem um desempenho muito ruim. Na rede pública, Pernambuco é o 20º colocado nos anos iniciais, no ranking nacional, e 22º nos anos finais. Portanto, Paulo, a educação não é essa educação de propaganda que você proclama. Eu conheço de educação porque durante 20 anos dirigi uma instituição que é referência no mundo, o Senai. As escolas do Senai são limpas, são cuidadas, são organizadas. Nós vamos fazer em Pernambuco, quando assumirmos um governo, um padrão pernambucano de educação, com escola de qualidade, com escola decente, com escola que forma para o mundo do trabalho. Vamos trabalhar muito para continuar melhorando a educação do nosso Estado. Vamos valorizar os professores. Nós vamos duplicar nos próximos 4 anos os salários dos professores para eles estarem mais motivados. E não tenho certeza, Pernambuco vai continuar no rumo certo da transformação com a educação pública de qualidade. Me surpreende ver Paulo falar em dobrar salário de professores. Ele passou 7 anos com o dinheiro nas mãos, o caixa do governo. O que é que ele fez? Eu tenho dito, como secretário de administração, ele foi um bom secretário da Fazenda. Ele arrochou os salários dos servidores, inclusive dos professores, para fazer caixa. E agora vem, de repente, se tornou generoso com os professores. Paulo, ninguém acredita nessa sua proposta, Paulo. Se você está prometendo dobrar os salários em 4 anos, por que você não fez no momento em que Pernambuco tinha as melhores condições? Paulo, olhando o orçamento, a execução do orçamento de Pernambuco na área de saúde, eu encontrei um dado, Paulo, que me deixou alarmado. Pernambuco gastou em 7 anos 4 bilhões de reais numa rubrica de tecnologia de informação na área de saúde. Computador, material, programas de informática. Você agora está prometendo informatizar o sistema de saúde. E esse dinheiro, Paulo, para onde foi? Esse número que você fala dessa rúbrica é o mesmo número que coloca as questões relativas ao cadastramento do SUS, as informações relativas ao que é feito e gerado do SUS em cada hospital do nosso estado.
Por isso que dá um número tão alto. Como sempre, Paulo não responde. Ele faz uma volta, diz que tem experiência no serviço público e não responde às questões de maneira frontal. É inseguro. Não tem efetivamente o perfil que Pernambuco precisa, sem que isso signifique, Paulo, nenhum desrespeito à sua figura. O que eu quero dizer é que nessa rubrica, mesmo com os critérios do SUS, esse gasto é extraordinariamente elevado. Para vocês terem uma ideia, o Estado de São Paulo, nessa rubrica, gastou 220 milhões. E o que é pior, agora o programa dele diz que vai informatizar tudo. Não tem um prontuário eletrônico em algumas unidades hospitalares de Pernambuco. Com todo esse gasto que foi feito na área de informática, vamos respeitar as pessoas, vamos fazer um debate, mas um debate sério, um debate honesto. Isso é o que a população de Pernambuco espera de nós. A CNT, a Confederação Nacional do Transporte, divulgou no fim do ano passado um estudo que aponta que apenas 26% das estradas de Pernambuco estão em boas condições. E dentro dessas estão apenas 2 estaduais. O mesmo estudo indica que 35% das estradas estão em péssimas condições em Pernambuco. Esse quadro tem colocado em risco a vida de milhares de pernambucanos. O número de mortes nas estradas tem aumentado no interior. Essa situação atrasa a interiorização do desenvolvimento e demonstra que houve um abandono na infraestrutura e no planejamento. Por que o governo que você representa abandonou a infraestrutura? Bom, Zé Gomes, nunca se investiu tanto em estradas como nos últimos 8 anos. Você fala do dado que só tem apenas 26% das estradas com conservação ótima e boa. Mas em 2006 eram apenas 16%. Ou seja, saímos de 16 para 26, houve uma evolução. Eu queria me dirigir aos pernambucanos, dizer que essa foi uma oportunidade muito importante para que se pudesse confrontar perfis e propostas, para que se conhecesse verdadeiramente a qualificação dos candidatos. Pernambuco avançou nos últimos anos, mas por isso mesmo Pernambuco se tornou mais exigente em relação ao seu futuro. Há um novo ciclo que vai se abrir para Pernambuco. E esse ciclo, na perspectiva da ampliação das conquistas, da direção da correção das desigualdades que ainda estão presentes na vida de Pernambuco, vai exigir experiência, liderança, capacidade de articulação e diálogo nacional. Eu não me considero melhor do que ninguém, mas a vida me proporcionou um conjunto de experiências, desde a minha atuação no setor privado, a direção de entidades nacionais, para as quais eu sempre fui eleito e reeleito pela vontade dos meus companheiros. A experiência parlamentar, que me permitiu em 4 mandatos sucessivos servir a Pernambuco e ter sempre avaliações muito positivas do nosso desempenho. Nesse momento, eu quero oferecer essa experiência para que Pernambuco possa avançar firmemente em direção ao futuro, melhorar a saúde, que ainda é um grande problema, humanizar o atendimento, prover segurança, não de propaganda, mas levando a segurança a todas as regiões de Pernambuco, fazendo uma revolução na educação, porque educação eu conheço, dirigi o Senai. Portanto, confio na vitória, no espírito independente e na altivez do povo de Pernambuco, que se não se dobrará à vontade de um grupo, porque Pernambuco vai seguir em frente. Fiquem com Deus. 14